educação infantil, do maternal, e às vezes você fica assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar no que meu aluno pensa desse jeito, né? Eu tava até contando para elas o que eu faço, assim, quando eu tô dando o número 1, com um palito criei. Então, assim, eu deixo a criança criar. Eu dou um palito pra criança, a criança vai lá, a gente faz toda aquela ludicidade, a criança pega um palito, eu vou criar uma coisa. Então, assim, estabelecendo noção de quantidade. Aí, às vezes, a criança pega 4 palitos. Nossa, mas quantos palitos você tem na sua mão? Aí ela conta, 1, 2, 3, 4. E agora, o que você precisa fazer? Aí a outra vai e fala, é só tirar 3. Então, assim, ela está diminuindo e está construindo o pensamento matemático. Então, assim, está desmistificando um conceito que eu tinha criado desde a educação infantil, porque eu nunca fui fã de matemática. Sempre fui, assim, boa aluna, mas sempre aluna de média em matemática. E agora, assim, entendendo, pude perceber, assim, como pode ser gostoso trabalhar a matemática e aprender a matemática. E, assim, quando nós escolhemos o tema, nós ficamos muito, assim, pensativas, porque para trabalhar a matemática na educação infantil, porque é ali na educação infantil que a gente tem essa base, né? Essa base de sempre da matemática. E se a criança ela consegue gostar da matemática na educação infantil, no fundamental 1, 2, até a faculdade ela não vai ter tanto, não vai ser um bicho de 7 cabeças, né? Aí quando nós pegamos para fazer, no começo foi meio difícil, porque é tudo muito confuso e a gente teve que pesquisar lá do contexto histórico, aquela coisa toda, até chegar nessa parte dos jogos, da ludicidade, e está sendo um processo muito legal fazer. E a gente estava até falando, uma delas estava falando sobre o texto na matemática, né? E desde a educação infantil a gente dá para fazer isso. A gente escreveu sobre, né, da importância da oralidade, da construção, né, da fala no processo de aprendizagem matemática. E hoje eu contei para os meus alunos uma história que fala sobre os números de 1 a 10 e conta quem é o número 0, e aí eu dou características do número 0, porque quando ele vê uma bolinha, ele vai falar, parecido com o número 0. Então, assim, as características, eu estou ampliando o vocabulário do meu aluno, estou fazendo com que ele identifique o número e estou construindo a linguagem, né, e o pensamento matemático. Então, assim, tudo aliado nessa ludicidade, constrói esse pensamento matemático de forma simples e, né, prazerosa para a criança, não impondo à criança um pensamento, impondo à criança uma construção. Que é uma monografia, hein? Caramba! Tudo isso que estamos fazendo monografia. Vamos lá, quem mais? Aí depois volta, pode ser assim, a gente conversa bastante, fala bastante, troca bastante, depois volta lá para as duas. A partir do que ela falou da construção do processo e do pensamento, a professora me instigou a pensar também o medo e a insegurança dos alunos na construção das hipóteses, né? Eu trabalho numa turma do 5º ano, numa escola municipal daqui de São Gonçalo, e eu tenho me surpreendido com a insegurança que os alunos têm demonstrado de construir as próprias hipóteses, as respostas dele. Quando a gente faz um cálculo de uma forma diferente, eles querem apagar para fazer daquela forma como a gente fez, e eu digo, não, mas olha aqui, você fez só um outro processo diferente, mas se você comparar o resultado que você tem com o resultado que eu tenho, é o mesmo resultado, então não precisa apagar a forma como você fez para fazer a forma correta que o professor fez. Eles ainda carregam muito isso do certo e errado, né? Eles não assumem essa postura de autonomia, de construção, de que fez assim. Eu anotei aqui também em relação à leitura, quando você falou da integração de português e matemática, eu também, aí a gente fica pensando na sala de aula, a leitura dos gráficos, das tabelas, como elas contribuem também para o processo da aprendizagem na geografia. Hoje, quando a gente trabalha geografia, eles remetem àquilo que a gente trabalhou naquele momento lá da leitura dos gráficos e das tabelas em matemática. Então, como que uma disciplina vai contribuindo, vai colaborando, né? E a leitura não só do algoritmo, mas também do processo de construção, né? Para eles, por exemplo, a descoberta de que é uma fonte numa tabela, isso instigou muito eles. Pô, uma fonte de onde veio essa informação? Como é que, por exemplo, IBGE, eles não sabiam, né? Como assim chegou nesse dado? Então tem uma outra leitura para além daqueles números, daqueles dados somente estatísticos que estavam ali.
E para a professora também, eu anotei aqui a dificuldade que a gente tem numa turma de 32 alunos, no espaço da sala de aula, com pouco recurso que a gente tem. Me chama muita atenção ali a construção, porque é uma reivindicação que eu tenho feito na escola de um data show, para a gente, até o vídeo do Donald, né? A gente fica instigado a levar outros materiais e ao mesmo tempo a gente tem esse limitador ainda na escola e que a gente sabe que de certa forma acaba ocasionando um pouco de acomodação, porque se você não tem o data show, você não precisa preparar, né, uma aula com vídeo, com material diferenciado como esse. Então, assim, fiquei feliz olhando, porque é uma coisa que eu entrei na rede agora, mas que eu já estou almejando, já estou incomodando um pouquinho na escola. Acho que era a participação na formação de ontem. E eu, né, lembrei de quando eu comecei a atuar, estava na turma de alfabetização, e eu trabalhando essa questão do conceito, né, questão do conceito de multiplicação. E tinha uma aluna que ela era muito boa na parte, né, na adição, subtração, e quando chegou no conceito de multiplicação, ela não conseguia resolver as atividades, e eu explicava, né, trabalhava de maneira diferenciada. Eu ficava, gente, mas por que ela não consegue? O que acontece que ela não consegue? Aí teve um dia, a outra aluna, né, estava lá no quadro, não lembro qual era a conta, mas exemplo, né, 4 vezes o 3. Aí a outra aluna chegou, olha só, é o 4 aparecendo 3 vezes. Aí ela falou assim, era isso, professora? Era. Só que eu falei, né, vezes, multiplicado. Quando essa questão da oralidade, dos conhecimentos que os alunos trazem, a linguagem deles, né, que às vezes a gente não dá valor e não dá espaço para essas questões na sala de aula, ela, então tá, então eu sei fazer. Aí ela foi e fica assim, aí eu, então era isso, né? Porque às vezes, se a gente também dá a voz, né, espaço e ouve realmente os nossos alunos, a gente vai conseguir compreender e saber realmente como é que eles estão pensando em relação àquilo. E muitas das vezes a linguagem deles, né, para com o outro é muito mais direta, mais simples do que a nossa própria. E essa escuta é importante para tirar o medo. Porque se a gente não dá espaço para a escuta e entender o erro, porque o erro faz parte do trabalho, só que a gente esqueceu, né, para andar, para tudo na vida, andar de bicicleta, quantas vezes a gente não caiu? Né? Então, assim, faz parte, na matemática também. E essa oralidade é uma coisa muito importante, porque aí um vai validar. E tem criança que não consegue ver o ponto de vista do outro, ou é briguento, não, eu que estou certo. E aí todo mundo da sala fala, não, mas você não está vendo isso. Então é bom essa parte da oralidade, por isso. Deixa eu falar, olha, você estava falando questão do... Se você falar alto, as pessoas lá atrás vão escutar. Estava falando em questão dos elementos que vocês, professores, dão para a gente no curso, né? Como autores e tal. Você falou também de currículo, que vai ter uma nova reforma do currículo. Eu tive matemática 1, 2 e 3 no curso. Assim, a professora, ela nos ensinávamos a forma como nós deveríamos ensinar para as crianças de 1 ao 5º ano. Só que, visualizando o seu trabalho e o seu trabalho, assim, fica mais fácil quando você visualiza aquele tipo de matemática para você ensinar para os alunos. Então, meu questionamento é o seguinte, por que não reformular essa forma de como passar a matemática para o curso de pedagogia, uma vez que muitos de nós temos medo da matemática, entendeu? Como a gente vai ensinar uma coisa que a gente tem medo? E assim, vocês passaram de uma forma muito assim, fácil, parece ser fácil fazer, entendeu? Dessa forma. Então assim, se você pegasse o teu projeto, né, lançasse dentro do nosso espaço, acho que ficaria mais fácil. Acho que os medos iam ser diminuídos. Dizer assim, quem gosta de matemática?
Aí eu, não suporto, detesto. Disse, não, mas a partir de agora você vai gostar. Eu vou fazer um vestido todo de números e de operações no final desse vestido, para poder quebrar esse tabu, né? Promover relacionamento. Porque acho que é uma questão de relacionamento. Nessa matemática dos anos iniciais, então, é uma matemática muito elementar para ter esse tabu todo em Mas é um problema de ensino, porque se a gente não ensina aquilo que a gente não gosta, a gente sabe, não é o problema. E a professora de alfabetização é assim. Eu tenho que alfabetizar, mas alfabetização em matemática, alfabetização em ciência, alfabetização em matemática. O que ela falou, que eu me senti um exemplo dela, que ela estava falando que é muito importante no início a gente poder focalizar isso, já que a maioria não gosta da matemática, então trazê-la de uma forma mais lúdica, de uma forma para que desde pequeno eles aprendam, eles tenham prazer em fazer aquilo. Eu não sei, porque na minha época eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova. Na minha época eu não tinha essas coisas todas, mas eu sempre gostei. Eu não sei se era a maneira de brincar, não me lembro desde que momento, desde que série, mas eu me lembro que eu sempre fui muito bem em matemática. E no ensino, quando eu entrei na época que era ginásio, meu professor, ele falou, Vanessa, sua prova é por... Tipo assim, eles ensinavam de uma maneira, eu fazia de outra maneira, mas certo, aquilo que você tinha falado. E ele, Vanessa, sua prova deixa pra corrigir, ou é a primeira ou é a última, porque é sempre diferente. E aquilo me fazia, de certa forma, eu às vezes até me sentia bem. E foi agora, a gente tem aula de matemática, com o Petito, ela passou um trabalho, eu tive que sair mais cedo, no caso, da aula dela, onde ela passou um trabalho para fazer um relógio e tal, um cálculo da hora. E eu não estava presente, eu confesso que eu fiz, mas quando é algo de matemática, eu não pesquiso. Eu quero fazer por mim mesma, porque eu acho que eu sou Eu fiz errado, eu esqueci que o ponteiro ele anda. Comecei errado. Por final, quando eu assisti a aula dela, ela passou um outro trabalho dentro de sala e ficou pessoas de dentro de sala, que minha sala tem, sabe, muita gente cabeça, eu sou aquelas ralézinha mesmo. Mas por isso, gente, mas o que aconteceu comigo? A Petito chegou pra mim, eu acabei, em questões de 10, 15 minutos, aí fiquei esperando ela chegar em mim, que eu tinha chamado ela. Ela, Vanessa, minha filha, você pode... Gente, o que o pessoal tava quebrando cabeça pra fazer, eu fiz com uma conta de uma linha. Aí a Petito, Vanessa, aí eu lembrei de tudo aquilo que eu já tinha passado no segundo ano. Petito falou para mim no primeiro semestre, quando ela falou, nossa, sua prova foi ótima. Eu tirei 9. Aí eu falei, porra, imagina quem não foi, né? E agora ela falou de novo. Então eu sempre tive eu acho que isso me fez com que eu gostasse. Eu tenho a menina que anda muito comigo, ela é péssima. Ela falou, Vanessa, eu odeio matemática, eu não gosto, quando eu tenho que ensinar pra mim a pior coisa. Eu falo, poxa, pra mim vai ser totalmente ao contrário. Eu já acho que eu vou querer enfatizar muito nos meus alunos essa questão da matemática, porque eu fiquei desde nova sempre fui muito apaixonada. Os meus professores sempre também me ajudaram muito. Tipo assim, não só fazia bem, como eles também souberam, me reconhecer, fazendo com que eu me sentisse melhor. Então eu acho isso bem, bem interessante, assim. Eu com certeza vou fazer isso com meus alunos, para que eles não só na matemática, se o dom deles for um outro tipo de matéria. Mas eu achei isso que ela falou, que eu me senti um exemplo dela, que ela estava falando que é muito importante no início a gente poder focalizar isso, já que a maioria não gosta da matemática. Então, trazê-la de uma forma mais lúdica, de uma forma para que, desde pequeno, eles aprendam, eles tenham prazer em fazer aquilo. Eu não sei, porque na minha época eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova. Na minha época eu
não tinha essas coisas todas, mas eu sempre gostei. Eu não sei se era a maneira de brincar, não me lembro desde que momento, ou desde que série, mas eu me lembro que eu sempre fui muito bem em matemática. E no ensino, quando eu entrei na época que era ginásio, meu professor, ele falou: Vanessa, sua prova é por... Tipo assim, eles ensinavam de uma maneira, eu fazia de outra maneira, mas certo, aquilo que você tinha falado. E ele: Vanessa, sua prova deixa pra corrigir, ou é a primeira ou é a última, porque é sempre diferente. E aquilo me fazia, de certa forma, eu às vezes até, né, me sentia bem. E foi agora, a gente tem aula de matemática, né, com o Petito. Ela passou um trabalho, eu faltei, eu tive que sair mais cedo, no caso, da aula dela, onde ela passou um trabalho para fazer um relógio e tal, um cálculo da hora. E eu não estava presente. Eu confesso que eu fiz, mas quando é algo de matemática, eu não pesquiso. Eu quero fazer por mim mesma, porque eu acho que eu sou né? Eu fiz errado, eu esqueci que o ponteiro ele anda. Comecei errado. Por final, quando eu assisti a aula dela, ela passou um outro trabalho dentro de sala e ficou pessoas de dentro de sala, que minha sala tem, sabe, muita cabeça, muita gente cabeça, eu sou aquela ralézinha mesmo, mas gente, mas o que aconteceu comigo? A Petito chegou pra mim, eu acabei, em questões de 10, 15 minutos, aí fiquei esperando ela chegar em mim, que eu tinha chamado ela. Ela: Vanessa, minha filha, você pode... Gente, o que o pessoal tava quebrando cabeça pra fazer, eu fiz com uma conta de uma linha. Aí a Petito: Vanessa, aí eu lembrei de tudo aquilo que eu já tinha passado no segundo ano. Petito falou para mim no primeiro semestre, quando ela falou: nossa, sua prova foi ótima. Foi ótima. Eu tirei 9. Aí eu falei: porra, imagina quem não foi, né? E agora ela falou de novo. Então eu sempre tive eu acho que isso me fez com que eu gostasse. Eu tenho a menina que anda muito comigo, ela é péssima. Ela falou: Vanessa, eu odeio matemática, eu não gosto, quando eu tenho que ensinar pra mim é a pior coisa. Eu falo: poxa, pra mim vai ser totalmente ao contrário. Eu já acho que eu vou querer enfatizar muito nos meus alunos essa questão da matemática, porque eu fiquei desde nova sempre fui muito apaixonada. Os meus professores sempre também me ajudaram muito. Tipo assim, não só fazia bem, como eles também souberam, né, me reconhecer, fazendo com que eu me sentisse melhor. Então eu acho isso bem, bem interessante, assim. Eu acho que eu com certeza vou fazer isso com meus alunos, para que eles não só na matemática, se o dom deles for um outro tipo de matéria. Também mas eu trabalho achei aqui isso na bem rede de São interessante. Gonçalo e trabalho na rede de Itaboraí. Então, assim, a matemática também pra mim, eu sempre fui bem na escola em matemática, mas para eu ensinar os alunos eu achava muito complicado. E quando eu estava na graduação, que eu tive uma aula de matemática, de didática na matemática, eu fui começando a compreender como que a matemática ela dava no dia a dia. Então foi se tornando mais divertido eu usar a matemática com os meus alunos. Então, assim, eu me vi nas situações que elas apresentaram aqui. E na Menina de Niterói, em 2011, eu fiz estágio na Prefeitura de Niterói como reorientação de estudos. E era bem similar com esse projeto de reforço escolar. Eu também... fala que tem descontínuo, né? A reorientação da aprendizagem, tem o reagrupamento e agora o escolar. E eu trabalhava realmente tudo isso aí que você falou, de juntar um grupinho de 7 alunos, de 5. E assim, é complicado, como ela falou, numa sala de 33 alunos fazer esse trabalho. Mas eu também já fiz também meio a meio. A gente consegue, é difícil, mas a gente tem uma hora que a gente consegue dar conta. Dá pra fazer um trabalho diferenciado. E assim, rola. E é divertido você ver a criança aprendendo de um jeito diferente do que você aprendeu, mas aprendendo de uma forma mais madura do que você já aprendeu no passado. Então matemática parece difícil, assim, parece assustador, mas não é. No fundo, se a gente parar, se a gente ter uma boa referência, a gente consegue... a gente eu não sei se vocês conhecem uma musiquinha que meus alunos cantavam, assim, parece fácil, mas é difícil. Um belo dia você vai ter que aprender. Dentro da matemática, mas eu sou especialista em artes,
e sinto que acontece a mesma coisa com a área de artes na escola. O professor, ele apresenta essa dificuldade, esse receio de trabalhar artes, pela mesma dificuldade que ele tem com a matemática. Da mesma forma que às vezes ele não consegue desenvolver um trabalho legal em matemática, eu percebo isso também em artes. Então, para a gente já pensar também que as outras disciplinas, né, que não só em matemática, esses bloqueios que a gente carrega, né, desde cedo na nossa formação, ela também acontece na área de geografia, de história. Quando a gente vê lá na organização da semana muita aula de português, muita aula de geografia, é porque muitas vezes o professor ele se identifica mais com essas disciplinas e como ele tem receio, né, por não conhecer ou por conhecer menos a disciplina de artes ou de matemática, ele acaba trabalhando menos. A matemática acaba sendo um pouco mais privilegiada por essa cobrança que a gente tem do português e da matemática. Mas eu vejo que a disciplina de artes, ela acaba também se limitando um pouco, né, à pintura do desenho e esquecendo um pouco as demais habilidades que a gente pode desenvolver em artes também. Então, de repente, a gente também pensar num fórum de alfabetização em artes, né, só para a gente pensar um pouquinho também que não é só a matemática, mas também em geografia, em história e, no meu caso, específico em artes, que eu também percebo isso na escola, com os trabalhos. As colegas também que estão na escola podem dizer, né, que acontece isso por essa deficiência mesmo, até na formação. Matemática às vezes tem 3, 4 disciplinas na formação e artes às vezes ela aparece como uma disciplina optativa, né? Então, só para a gente pensar, sair daqui também pensando que isso ocorre além da matemática também nas outras áreas.